pessoal, tudo bom? Então, a gente vai continuar aqui e nessa aula a gente vai usar então um arquivo lá do Illustrator. Quem não tiver o software instalado vai ter que instalar porque a gente vai realmente aprender a fazer esse intercâmbio, justamente porque esses dois softwares conversam muito bem aqui dentro da suíte Adobe. E vocês vão ver que os vetores feitos lá no Illustrator vão preservar uma qualidade muito grande aqui dentro do Flash. Então é legal que vocês realmente tenham os dois softwares. Eu vou abrir meu exercício, ele está aqui no Illustrator, eu vou disponibilizar ele para vocês, é esse Dog Vetor. No meu caso aqui, para não demorar, eu já deixei ele aberto, ele está aqui. E vocês vão ver que eu fiz para vocês o nosso personagem já com os olhinhos abertos e fechados e com várias boquinhas, que depois a gente vai aprender a fazer ele se movimentar, abrir e fechar o olho, mexer a boquinha para falar alguma coisa. E aí nisso vocês vão ver que a animação vai ficar muito mais legal e mais fluida, aqui também dentro do Flash. Aqui no próprio personagem eu já separei o corpo, as patinhas, o rabo, os olhos que vocês vão poder apagar na hora de tirar, vai ficar assim, ó. Eu só deixei para que vocês saibam onde que eles vão ficar. E, bom, como que a gente vai fazer para colocar isso aqui lá dentro do Flash? Existem duas formas. A primeira, eu posso simplesmente copiar o personagem e colar lá dentro do Flash. Mas isso vai fazer com que ele fique todo grudado, o que não é legal. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar esse personagem, vai colar lá dentro do Flash. Quando a gente colar, vamos fazer aqui para vocês verem como que ele funciona. Eu vou copiar a cabeça vai sem os olhos, tá? Porque os olhos a gente vai copiar depois em outra layer. Então, vou copiar aqui, dar um Ctrl C, vou vir aqui no Flash e dar um Ctrl V. Aqui vocês vão ver que ele vai dar duas opções. A primeira, ele vai transformar aquele vetor num bitmap, ou seja, ele vai transformar ele numa imagem. Não é legal a gente manter essa opção quando a gente for usar... quando a gente for transformar o personagem, deixar ele maior, menor, dependendo da animação que a gente está fazendo. Porque cai naquilo que eu falei para vocês na última aula, do personagem de repente perder qualidade na hora da renderização. Então eu vou colar usando as preferências de importação do Illustrator. Eu vou manter essas duas opções ticadas, porque eu quero manter as camadas e aplicar as configurações recomendadas para não ter aqueles problemas de compatibilidade dependendo do gráfico. Vou dar um OK. Aí, ó, tá vendo? Ele já veio do tamanho que eu queria. Aqui eu já tô fazendo o meu cachorro do tamanho do Flash, para não ter aquele problema que eu também falei na última aula para vocês, de acontecer dele ter que diminuir ou aumentar e ele ter que gastar muito processamento por parte do software. Eu não quero isso, então eu já deixei ele mais ou menos do tamanho que eu gostaria que ele ficasse aqui dentro e tô disponibilizando ele para vocês justamente nesse tamanho. Aqui eu tenho a cabeça vai ficar na camada 1, então eu vou colocar aqui já, cabeça. Aí agora eu vou importar o corpo, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no Flash, criar uma nova layer, clicar e arrastar para baixo, para ele ficar aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. Aqui está o corpo. E a gente vai montando o nosso cachorrinho mais ou menos igual ele estava lá no Illustrator, ó. E aqui, se eu der 2 cliques, eu já renomeio. Corpo. Aqui no Flash, a gente não tem aquele problema do tumbum, de a gente ter que ficar renomeando quando tem 2 nomes ou mais, com o espaço, com o underline, que a gente pode deixar o espaço mesmo, que ele não dá erro. Vou continuar as outras partes. Vou importar o primeiro bracinho. Vamos lá. Viu, ó? Ele não deu o problema que ele dava lá. Ó, aí aqui, cadê o braço? Não tá aqui. Tira a visibilidade da cabeça, você vai ver que o braço tava lá embaixo, ó. Tá aqui o bracinho. Mesma coisa. Deixa eu renomear aqui que ele não tinha ido. Aí, agora é o outro bracinho, o braço esquerdo. Ok. De novo ele está embaixo da cabeça, porque ele está colando bem no centro do Flash, da imagem do Flash. É só tirar a visibilidade, puxar para cá e renomear. E agora o rabinho. Vou colocar ele lá atrás do corpo. E agora, como que eu vou fazer na parte dos olhos? Porque eu não quero que meus olhos fiquem simplesmente aqui.
Por enquanto, eu vou colar o olho aqui e a boca aqui. Só um olho, quer dizer, só um par de olhos e só uma boca. Porque na próxima aula eu vou explicar para vocês como que a gente vai criar os símbolos. E a partir dos símbolos, a gente vai conseguir começar a fazer as animações básicas, que são os olhos piscando e a boca mexendo. Então, vou travar essas layers que eu tenho aqui, vou criar uma nova, vou chamar de olhos. Vou vir aqui no Illustrator e vou copiar esse primeiro parzinho, que são os olhos abertos. Às vezes, na hora que você cola, ele muda o nome para como objeto colado, alguma coisa assim. Não estranha, é só ir lá e renomear de novo. E vou copiar a primeira boquinha. Já deixando ela mais ou menos aqui. E aí, nisso, eu vou ter o meu cachorrinho aqui dentro do Flash. Aqui vocês vão ver que eu vou desbloquear as layers aqui. Aqui dentro a gente tem com essa ferramenta aqui, ó. Lembra daqueles pivot points? Ela já põe automaticamente o ponto. É só eu clicar e arrastar ele. Então, ó, eu já posso... Opa, Ctrl Z. Pra desfazer é Ctrl Z, tá, gente? Sempre. Ctrl Z. Ó, eu vou rotacionar o bracinho, tá vendo, ó? E aí o que vocês já podem fazer é já colocar esses pontos justamente nos lugares que a gente vai ter rotação. Aqui no rabinho a gente vai ter bem aqui, ó. Opa, não vou deixar ele muito aqui não, vou deixar ele mais aqui, ó. De repente até um pouquinho mais pra cá e pôr o rabinho mais pra dentro, ó. Tá vendo? E aqui na cabeça a gente vai ter o ponto de rotação bem aqui, ó. Que é mais ou menos no pescoço. Ó. Ah, mas meu Deus, o olho não tá mexendo e a boca não tá mexendo. Por quê? Porque o olho e a boca, depois a gente vai colocar lá dentro dos símbolos. E eles vão ficar um símbolo dentro da boca. Tá vendo o que aconteceu aqui, ó? Que ele deu uma rotacionada sem pegar. Que ele deu essa saída aqui de lado, de pivô, ó. Por que que isso aconteceu? Porque eu tô trabalhando mantendo as camadas. E às vezes ele sai mesmo, ó. O que que eu tenho que fazer? Ajustar aqui dentro da camada. É só ir dando 2 cliques e rotacionando junto. Como que eu faço para isso não acontecer? Eu vou dar os Ctrl Gs. Então, deixa eu arrumar aqui para vocês verem como que ele funciona. Eu vou dando 2 cliques até chegar, ó. E vou arrumando. Mesma coisa aqui. Ah, mas então o que que eu tenho que fazer? Vem aqui na cabeça e dá um Ctrl G. Isso vai agrupar tudo que a gente tem aqui dentro. Mas para fazer isso, travem as layers. Então, ó, travar todo o resto. Vou selecionar tudo que tá aqui na cabeça. Vou dar um Ctrl G. Ele virou uma coisa só. Agora sim, eu arrasto novamente para cá o pivot point. E eu posso mexer, ó, que não vai sair do lugar, tá vendo? Mas para não ter esse tipo de problema, é que às vezes a gente muitas vezes trabalha com os PNGs, como eu disse, que dá pra gente exportar lá do Photoshop. É uma outra opção, mas aqui como a gente só está fazendo um exercício e só aprendendo a montar, não tem problema a gente usar de repente o vetor direto do Illustrator. Às vezes uma animação mais complexa, que tem muitos pedaços, muitas partes, é melhor que vocês exportem os PNGs. Mas como eu já disse, aqui a gente não tem esse problema. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para fazer então esses símbolos. E a gente vai começar a criar algumas coisinhas, tipo olhos que piscam, boca que mexe, rabinho que movimenta sozinho. E aí nisso a gente vai ganhar muito com a animação, porque dependendo do local ou dependendo da quantidade de personagens que você tem na tela, isso vai otimizar o seu trabalho. Bom, até a próxima aula então, pessoal.